Foram muitas as histórias de amor durante a Guerra do Paraguai. Histórias que foram interrompidas pela maior e mais sangrenta guerra da América do Sul. O Paraguai, para fazer o seu comércio, necessitava das vias fluviais para levar os seus produtos até o porto de Buenos Aires ou até Porto de Montevidéu e daí partirem seus produtos para a Europa ou receberem da Europa outros produtos. O plano paraguaio é fazer uma guerra rápida, ocupando as vias fluviais, os rios Paraguai, Paraná, Uruguai, chegando da desembocadura do Prata. Em 1º de maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram um tratado secreto formando a Tríplice Aliança. La guerra contra la Triple Alianza constituyó para unos una guerra que fuera organizada por gente de la plata inglesa, dicen algunos, otros por motivos territoriales. Se estaban haciendo las naciones, los territorios no estaban aún definidos. Foi a investida dos paraguaios sobre o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul que levou Augusto e milhares de voluntários da pátria a alistarem-se. Estava fora de cogitação do Brasil uma guerra. No final de 64 inicia a guerra com a ocupação de alguns pontos fronteiriços do Mato Grosso e aí o Brasil começa a se armar. Uma parte deste exército paraguaio do general Robles era comandada pelo coronel Antônio Estigarribia. E a ele coube a missão de ocupar a calha do rio Uruguai. Mas para ocupar a calha do rio Uruguai, teria que ocupar pontos importantes na Argentina e no Brasil. Aí São Borja foi tomada por Estigarribia, que entrou na vila dia 12 de junho de 1865, saqueou, queimou e seguiu, enquanto que os voluntários da pátria fizeram um cerco humano defendendo sempre a população que estava fugindo dos paraguaios. O governo imperial sabia que o Brasil poderia ser invadido, mas não tomou nenhuma providência especial para melhor proteger a região. São Borja foi a primeira a ser invadida. A cidade foi saqueada. O Estigarribia saqueou 2 estâncias, entrou em Itaqui, saqueou Itaqui, né? E a população sempre sendo protegida e evacuada para não sofrer violência dos paraguaios. Os poucos civis que caíram nas mãos dos paraguaios foram mortos. Cercaram Uruguaiana a 5 de agosto de 1865. As chuvas, as enchentes de riachos impediram a movimentação paraguaia. O avanço paraguaio sobre o Rio Grande do Sul deixou claro a desorganização do exército brasileiro, levando o próprio imperador Dom Pedro II a viajar ao Rio Grande do Sul cercado de uma comitiva que incluía, entre outros, o Conde d'Eu e o general Luiz Alves de Lima e Silva, Marquês de Caxias. A presença do imperador reanimou os ânimos e ele mesmo comandou o cerco aos paraguaios até a rendição às forças brasileiras. Outro episódio do início da guerra foi aquele que ficou conhecido como a Batalha Naval do Riachuelo. Numa manhã fria de 11 de junho de 1865, a esquadra brasileira estava ancorada no Rio Paraguai e foi surpreendida ainda bem cedo, os navios ainda fundeados, por uma esquadra descendo o rio em grande velocidade. As abordagens iam se sucedendo, os navios brasileiros afundando e a batalha estava praticamente perdida. Quando o comandante-em-chefe, o almirante Barroso, embarcado na fragata Amazonas, teve uma ideia brilhante. Ele determinou que a fragata albarroasse as embarcações paraguaias, subisse sobre elas e foi uma por uma albarroando as embarcações paraguaias e a batalha foi vencida muito rapidamente. A Batalha Naval do Riachuelo teve o significado de interromper as linhas de comunicações de logística. Com a quebra dessa linha de fornecimento de material, o Paraguai estava destinado a morrer de inanição.
Tuiuti, 22 de maio de 1866. Minha querida Catarina, já se passou mais de ano desde que nos vimos pela última vez. Sinto sua falta. Não tenho notícias suas e de sua família. Não sei se receberá essa carta, mas caso isso aconteça, quero que saiba que te amo. Muito mais do que antes dessa guerra e muito menos do que sentirei ao encontrá-la novamente. 2 dias depois, em 24 de maio de 1866, ocorre a Batalha de Tuiuti, a maior derrota dos paraguaios. Foi também a batalha mais sangrenta e decisiva da guerra. Tuiuti foi a batalha decisiva na Guerra do Paraguai. A partir daí terminou praticamente a possibilidade do Paraguai reagir. Na Batalha de Tuiuti, os melhores batalhões paraguaios foram destruídos. Milhares de corpos ficaram pelo campo durante os meses seguintes. O cheiro da morte pôde ser sentido durante meses a dezenas de quilômetros. As cartas de Augusto demoravam, mas Catarina continuava aguardando notícias do tenente Augusto. Numa das cartas que Augusto enviara a Catarina, ele fazia referência a um voluntário argentino que tinha conhecido nas imediações de Tuiuti. Tratava-se do pintor de nome Cândido Lopes. Cândido Lopes nasceu em Buenos Aires em 1840. Incorporou-se como voluntário em 1865, recebendo o grau de segundo-tenente, se propondo a servir como uma espécie de cronista gráfico da guerra. É um artista. Vem registrando em detalhes os episódios da guerra desde que se alistou pelo lado argentino. Ele faz centenas de desenhos e talvez, se não morrer, se transforme em quadros. Os temores de Augusto com o destino de Cândido Lopes quase se concretizaram. Durante a Batalha de Tuiuti, o pintor teve sua mão direita despedaçada por uma granada. Superadas as dificuldades, Cândido Lopes educou sua mão esquerda para continuar pintando. Antunes, Carlos, Duarte. Encheria essas linhas com nomes e não me lembraria de todos. Estão mortos. Devia dizer-lhe que estou feliz por estar vivo, mas estou apenas aliviado. Sobrevivi para outras batalhas e só. Queria melhores notícias, mas não tenho. Ganhamos as últimas batalhas com muitas perdas. Estamos cansados e sem perspectivas. A tropa vive um desânimo geral. Estamos esgotados. Dizem que iremos a Curupaiti e Humaitá. Más notícias? Essa guerra maldita. O Augusto, aconteceu alguma coisa com ele? Não, mãe. Essa guerra já trouxe desgraça demais. Agora não é só o inimigo que mata. O cólera e outras doenças espalharam-se por todos os lados, atingindo inclusive Solano Lopes. Agora eram as doenças que mais matavam os soldados. O general Marquês de Caxias pôs fim às discórdias e intrigas entre os oficiais. É um bom comandante. Voltamos a marchar. Os paraguaios abandonaram Curupaiti e nós ocupamos essa posição. No final de 1868, ocorrem as batalhas da chamada Dezembrada, todas vencidas pelos brasileiros, Itororó, Avaí e Lomas Valentinas. Agora, o que interessava aos aliados era capturar Solano Lopes. Em 1º de janeiro de 1869, os soldados da Aliança entram em Assunção, que é saqueada, bombardeada, parcialmente destruída. Assunção está destruída. Agora só nos resta encontrar Solano Lopes. O novo governo paraguaio o declarou traidor e o quer morto para acabar com essa guerra. Vamos atrás dele e seremos seu carrasco. Querida Catarina, a guerra está no fim e logo voltarei. Continuo te amando, mas não sou o mesmo homem que conheceu. Tenho dúvidas se ainda quer ser minha esposa. A última grande batalha da Guerra do Paraguai foi a de Campo Grande, mais conhecida como a Costa Nu pelos paraguaios. Por 8 horas, os soldados aliados enfrentaram crianças,
recrutadas pelo exército paraguaio, que escondiam sua idade portando barbas postiças para parecerem adultos. Em outras batalhas anteriores a essas, sob o comando do Conde D, houve uma ferocidade muito grande por parte das tropas brasileiras. Acabaram ocorrendo as atrocidades, principalmente em Acosta-Inho. Um lugar de velhos, religiosos, e a defesa desse lugar foi feita por crianças. Foram sacrificados, alguns adolescentes paraguaios feridos foram sacrificados. Locais de doentes, dispensários, pequenos hospitais foram incendiados a mando do Conde D. O Conde D deixou uma marca de barbárie na Guerra do Paraguai. Os soldados estão voltando! Graças a Deus! Graças a Deus! Finalmente cercamos o tirano. Acabou seus dias na margem direita do riacho Aquidabã, em Cerro Corá. Quem o matou foi o cabo Chico Diabo. Mesmo vencendo a Guerra do Paraguai, esta foi uma vitória muito amarga para o Brasil. Desde o início, o Paraguai estava destinado a ser o perdedor diante do gigante. O Império Brasileiro esgotou seus recursos, acumulou dívidas externas e internas na formação do exército e de uma esquadra moderna. Os mortos podem chegar a 50 mil. Alguns historiadores falam em até 100 mil. Por outro lado, o retorno dos soldados às capitais apressou o inevitável final da monarquia e do Império Brasileiro em 1889. Nem todas as histórias de retorno dos valorosos voluntários da pátria tiveram um final feliz como a história de Augusto e Catarina. Augusto nunca mais seria o mesmo. As marcas da guerra estavam encravadas na sua vida. A Argentina ganhou com a guerra, o Brasil ganhou com a guerra, o Uruguai ganhou com a guerra. O militarismo brasileiro aumentou. É o início da decadência do Império Brasileiro em termos ideológicos. Já o Paraguai não. Cessou o autodesenvolvimento que estava ocorrendo no Paraguai. Voltou um sistema de dependência econômica via Brasil, via Inglaterra. A população civil que sofreu demais com a Guerra do Paraguai. A morte de homens, se estabeleceu até a poligamia para aumentar a população do Paraguai. O Paraguai sofreu a sua maior tragédia.
vencedores não só escrevem a história, ou fazem escrever a história, como eles também produzem a memória, que é a memória dos vencedores. E esta é a memória que sobressai do Rio Grande, a dos vencedores ainda hoje. Meu pai e a minha mãe contavam muito essa história. No tempo da guerra, chegavam em casa assim, que os homens estavam para a guerra, estavam só as mulheres com as filhas, muitas vezes, chegavam e matavam tudo. Degolavam tudo, matavam. E degolavam as criancinhas nos berços, né? E deixavam o pescoço pendurado no berço, que era um horror aquilo. Era um banditismo total, né? Que era por aí a coisa. Em junho de 1892, o jornalista americano Ambrose Bierce, correspondente do jornal nova-iorquino Tribune, enviou de Porto Alegre o seguinte telegrama para a sede de seu jornal. Tudo indica que o Rio Grande do Sul marcha para uma guerra civil, na qual os habitantes voltarão a se dedicar ao seu esporte histórico favorito, o de guerrear. Em 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada no Brasil. Mas a implantação do sistema republicano no Estado não foi tranquila. O confronto que se dará entre o Partido Republicano, os Pica-Paus, identificados pelo uso do lenço branco, e o Partido Liberal, os Maragatos, identificados pelo uso do lenço vermelho, terá como resultado uma guerra civil com a perda de mais de 10.000 vidas. O Ministério da Fazenda, então, decidiu declarar o contrabando um crime semelhante ao crime da moeda falsa. E este contrabando, é preciso ressaltar que ele não é visto pelos fronteiriços, nem de um lado, nem de outro, ou seja, nem do lado rio-grandense, nem do lado uruguaio, como um crime ou alguma coisa ilícita. Para os maragatos seria interessante manter a fronteira aberta, sem dúvida, porque eles partiam do pressuposto de que o comércio devia ser livre. A violência que os gaúchos estariam para praticar uns contra os outros estaria presente inclusive em episódios que envolveriam os próprios líderes da revolução que eclodiria, como o do maragato Gumercindo Saraiva. Seu túmulo foi violado e a cabeça do cadáver foi decepada, sendo levada como troféu para Porto Alegre. A imprensa da época escreveu a seguinte nota a respeito da morte do líder maragato. Miserável, pesada como os Andes, te seja a terra que generosamente cobre o teu cadáver maldito. Caiam sobre tua cova asquerosa todas as penas concentradas das mães que sacrificaste, das virgens que violaste. Besta, fera do sul, verdugo do Rio Grande. No cenário político gaúcho da época, dois nomes vão começar a ter destaque. O de Júlio de Castilhos, de tendência republicana, e o de Gaspar Silveira Martins, de tendência liberal ou federalista. O Partido Republicano está formado pelos republicanos históricos e pelos membros do antigo Partido Conservador, que tinham pouquíssima expressão no Rio Grande do Sul, porque desde 1872 não chegavam ao poder. Para garantir o progresso, a ditadura monocrática deve ser republicana em todo o Ocidente. E para que a ordem não sofra qualquer tipo de perturbação durante a transição, a mudança deve sempre ser instituída de cima para baixo e não se originar numa insurreição qualquer. Um delirante profeta da ditadura. E aí uma característica da República Brasileira, não é feita pelo povo ou pelas massas, é feita pelos militares. E os federalistas, na sua proposta política, eles defendem a adoção de um regime parlamentar que é associado ao império também. E isso explica o fato de que os militares tenham tido, ao longo da nossa história republicana, uma influência tão marcante, tão decisiva e frequentemente tão lamentável. Assim como os federalistas acusam os republicanos de ditadores, os republicanos utilizam esse argumento do parlamentarismo para acusar os federalistas de monarquistas. Ainda na mesma matéria ao jornal americano Tribune, o jornalista Ambrose Bierce escrevia o seguinte texto.
Recentemente, os senhores Castilhos e Martins mantiveram 2 longas conferências na tentativa de pacificar e normalizar a situação, mas não houve acordo. Entrevistei longamente os 2 políticos e cheguei à convicção de que não haverá acordo. Disse que ambas as facções conspiram e se armam. Os rumores de guerra civil mantêm Porto Alegre numa tensão febril. A República poderá vir a ser o governo dos quartéis? Se o sistema de governo não mudar, a República será sempre tutelada pelos militares. A finalidade da política consiste em fazer de cada cidadão um funcionário social inteiramente subordinado à elite no poder. Os miseráveis interesses do militarismo farão do Exército o árbitro da vida política brasileira. A política positiva requer a mais completa obediência. A massa deve obedecer para seu maior proveito. Como evitar, então, uma república militarista? A solução é uma república parlamentarista. O melhor meio de diminuir os excessos de autoridade. Na monarquia, em nome dos grandes criadores do sul do Rio Grande do Sul, Gaspar Silveira Martins, conhecido como o rei do Rio Grande do Sul, controlara com mão de ferro a política gaúcha, apoiado num regime eleitoral censitário em que votavam apenas os ricos e eram votados os muito ricos. Essa história foi contada pela avó da minha mãe, que era a vovó Biloca. Numa propriedade rural havia mulheres dentro de casa, como em muitas outras, né? Porque os homens estavam lutando. E sentiram que alguém se aproximava. Estavam temerosas, estavam assustadas dentro de casa. E uma janela foi forçada. E elas viram dentro de casa, de fora para dentro, uma mão na janela. E usaram de um machado para decepar essa mão. E apesar, né, de parecer uma violência, né, isso aí era um instinto de conservação, era a necessidade da sobrevivência que as fazia agir dessa maneira. Na época, tanto os jornais de Porto Alegre quanto os do interior expressavam interesses e vínculos com grupos políticos. Geralmente eram jornais partidários ligados a facções políticas, né, mantidos por esses grupos políticos. E eles tinham mais uma função doutrinária do que uma função informativa. Entre vários títulos destacavam-se a Federação, jornal oficial do Partido Republicano, e a Reforma, jornal dos liberais oposicionistas. E eles é que faziam a cabeça das pessoas, né? Ele era a única fonte de informação que tinham. Então eles criavam a versão da situação e eram muito desaforados. Não tinha meias palavras para falar dos inimigos, né? Era bandido, verme, canalha, daí para frente, né? A Constituição rio-grandense tem um capítulo de garantias de ordem e progresso, mas nada fala sobre os direitos e garantias individuais. O indivíduo é uma abstração, sendo a sociedade a única realidade. Nada mais estranho ao pensamento de Comte do que a noção de direitos individuais. Sr. Beers, não me passa pela cabeça a ideia de restaurar a monarquia. Não sou adverso à república. Vejo-a como um fato consumado. O perigo é o militarismo. Só existem deveres para com a sociedade, deveres de todos para com todos. Qualquer noção de direito individual é tão absurda como imoral. Em 14 de julho de 1891, foi aprovada pela Assembleia a primeira Constituição do Rio Grande do Sul, e Júlio de Castilhos, eleito como o primeiro presidente constitucional do Estado. Então ele fez uma Constituição inteiramente diferente do resto do Brasil, dos outros estados brasileiros, e uma Constituição autoritária. É nesse momento que os liberais se revoltam mais. Aqueles homens políticos, eles praticavam todo tipo de trambiques eleitorais para vencer as eleições, que eram eleições viciadas. A oposição não aceitou a indicação de Castilhos. Estavam acontecendo aqui nesse estado perseguições de origem política
e de origem vingativa também. Apesar de autoritário, o projeto republicano era bastante mais democrático que o projeto federalista. Numa madrugada em Porto Alegre, 2 filhos do coronel Maragato José Facundo da Silva Tavares foram mortos quando tentavam defender o pai e a inviolabilidade da casa. Havia uma coisa que levava os castilhistas à intransigência e ao recurso à força militar. É que eles não tinham uma base política ampla. Júlio de Castilhos era discípulo do filósofo francês Augusto Comte, autor da doutrina do positivismo. Além de escrever a primeira Constituição do Estado sozinho, Castilhos baseou-se nos princípios positivistas para elaborá-la. Uma questão fundamental na Constituição castilhista é a centralização do poder na pessoa do presidente do Estado. Então isso constitui, na verdade, uma ditadura, que é a principal acusação dos federalistas. E o Estado realmente, no Rio Grande do Sul, o Estado na concepção moderna, ele nasce com o comtismo castilhista. Ora, a inexistência de 3 poderes divididos e independentes jamais teve a força de dar ao regime ou de tirar-lhe o caráter democrático e popular. Como chegar à república parlamentarista? Há 2 formas. A pacífica, fundamentada na lei, através de um plebiscito. E a revolucionária, inevitável no caso de um monopólio oligárquico do poder. Sim, mas ao final das contas o presidente é quem dá a última palavra. Na verdade, ele faz as leis sozinho. Naturalmente, pois a Constituição lhe dá esta competência e ele foi eleito pelo povo. O que diz a Constituição de 14 de julho? Que o presidente da província, né, o que equivale hoje a governador, podia ser reeleito quantas vezes fosse necessário se tivesse 3/4 dos votos. Teria um mandato de 5 anos, ou seja, superior ao presidente da República. Porque a partir daí as ditaduras do Brasil serão ditaduras implantadas por gaúchos. Daí que se diga que o Rio Grande veio a ser historicamente uma fábrica de ditadores. Me oponho com todas as forças a uma guerra civil. Saída que eu admito ser desejada por muitos dos que se opõem à ferocidade e à imbecilidade do governo autocrático do Sr. Castilhos. O jornal republicano A Federação acusava o adversário de desagregador. Bando de políticos sem ideias, bando de abutres. Liquidação do castilhismo. Bando de exploradores do país, confraria alucinada. Os maragatos não deixavam esses ataques por menos. Encarnação de uma tirania opressiva, cruel e desligada da opinião pública. Mau humor bilioso e ridículo. Reacionários do regime monárquico. Nosso ditador mirim. Eu diria que a guerra, inclusive, começou antes de haver o primeiro tiro, haver as primeiras mortes, os primeiros assassinatos. Essa guerra se instalou através da linguagem dos jornais. No dia 12 de novembro de 1891, os maragatos deram um golpe e destituíram Castilhos do poder. Ele é deposto e se instaura um novo governo, uma espécie de triunvirato, e que ele apelidou de o Governicho. Em 31 de março de 1892, o Partido Federalista Brasileiro é fundado em Bagé por Joca Tavares. Júlio de Castilhos reassume o poder em 17 de junho do mesmo ano e os maragatos transferem o seu governo para Bagé. E quando aconteceu, durante muitos anos, o descontentamento dos sul-rio-grandenses com o governo estadual, que era encabeçado pelo Dr. Júlio de Castilhos, a família Tavares, em uníssono, não aceitou essa prepotência, mas ela nunca foi contra o governo federal. Os republicanos tinham um projeto para o Rio Grande do Sul de um estado forte, independente, autossustentado. Depois que Castilhos reassume o poder, uma canhoneira dos maragatos inicia um ataque a Porto Alegre que dura cerca de meia hora. Aqui nós encontramos, retirado desse artigo, que é de março de 1893, o seguinte: no dia 15 de março de 1893, os chefes Joca, Cabeda, Vitória, Laurentino, Pina, Saraiva e mais uns 30 oficiais emitiram um manifesto dirigido à nação brasileira,
em que procuraram desfazer a calúnia de serem monarquistas restauradores, afirmando que o seu propósito era derrubar Castilhos e terminar com a tirania. Lamentavam ter de lutar contra o exército e Floriano, mas já que estes representavam o principal apoio de Castilhos, não havia outro remédio. A volta dos republicanos ao poder em 1892 fez eclodir uma enorme violência. Começaram as perseguições. Ambos os partidos decretaram, um contra o outro, uma série de barbáries por todo o estado. São degolas, castrações, violações, casas queimadas. Aumenta o ódio entre maragatos e pica-paus. Haveria pacificação mediante um entendimento entre o senhor e o senhor Martins? Quais as suas objeções à Constituição do senhor Castilhos? Não se trata de uma Constituição, mas do Código de uma ditadura, do Estatuto do Despotismo. Compete ao Partido Republicano, e só a ele, o governo do Rio Grande do Sul. O governicho é uma pilhéria de mau gosto. Que nome se pode dar a um regime em que o governante faz ele próprio as leis que executa? E ainda por cima, domina o judiciário. Em Porto Alegre, no dia 31 de maio de 1893, um inusitado assalto ao Café América resultou em 10 feridos. Maragatos acusam pica-paus do ocorrido. Pica-paus acusam maragatos. Quanto ao falastrão senhor Gaspar Silveira Martins e seus partidários, não passam de uma grei maldita, mazorqueiros profissionais, almas danadas. Não se tem uma Constituição a reformar, mas uma Constituição a substituir. Isso aí é um manancial muito fundo, um poço, um buraco. Eu não tenho, acho que não tem fim aqui. Meu pai emendou 2 laços, ele laçou uma pedra e largou para dentro e não conseguiu encostar no fundo. E naquele tempo que degolava os homens na guerra, agarrava e atirava ali para dentro daquele poço ali. Esses confrontos terminariam por levar os gaúchos a deflagrarem uma guerra civil, que vai estender-se de 1893 a 1895, resultando na perda de 12.000 vidas. É a Revolução Federalista, período que a história gaúcha prefere esquecer. No Rio Grande, ainda hoje, as facções adversárias e hostis, se pudessem, voltariam a se degolar como em 93. Após a proclamação da República em 1889,
o Rio Grande do Sul vive uma crise política sem precedentes. A radicalização do conflito entre federalistas e republicanos, ou maragatos e pica-paus, evolui rapidamente numa escalada de violência que explode na Revolução Federalista em fevereiro de 1893. Até 1895, a luta armada entre os rio-grandenses deixa um saldo de 10 mil mortos e entra para a história como a mais sangrenta guerra civil travada em território brasileiro. Júlio de Castilhos é uma figura de sua época, de seu tempo, e não havia outro tipo de atitude a ser tomada naquele período. E aí nós vemos toda essa barbárie que ocorre. Que claro que é de lado a lado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o castilhismo ele tem um projeto de exterminar a oposição. Uma revolução que foi estúpida pela seu caráter de vingança, carregada de ódio. Foi a ferro e fogo, sem dúvida nenhuma. Em janeiro de 1893, Júlio de Castilhos toma posse pela terceira vez como presidente do Estado. É a volta do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, ao governo. Castilhos sonha com um retorno definitivo ao poder. Gaspar Silveira Martins e seus seguidores estão exilados no Uruguai. Crescem os rumores de uma revolução armada para depor o governo recém-eleito. Final do governicho, que é junho de 92, até o início da Revolução em fevereiro de 93, nós temos a saída de mais ou menos 10 mil exilados rio-grandenses rumo ao Uruguai. No dia 5 de fevereiro, os rumores se transformam em realidade. Do Uruguai, o general Joca Tavares lança um manifesto convocando os rio-grandenses para se levantarem em armas contra o governo de Castilhos. Nós tivemos então dois polos bem determinados. Os republicanos ou legalistas com Castilhos em Porto Alegre e os revolucionários, os federalistas, com a família Tavares em Bagé. Em 15 de fevereiro, o general Joca Tavares está em Bagé com 3 mil homens. Ele e Gumercindo Saraiva são os principais chefes militares das forças federalistas que se organizam com o nome de Exército Libertador. Aparício Saraiva, não é, e Gumercindo Saraiva mobilizam os grandes proprietários rurais do norte do Uruguai que contribuem com dinheiro para a compra de armamentos, disponibilizando a sua peonada. A Revolução Federalista não tinha o cunho de revolução nacional. O objetivo dela, no primeiro momento, era interromper os desmandos do Júlio de Castilhos e seus asseclas. Só que, como o governo federal acabou apoiando o governo do Júlio de Castilhos, resolvem levar a Revolução ao Rio de Janeiro. Vamos depor o Floriano Peixoto. A presença dos uruguaios, sob a liderança de Aparício, não é? A presença dos blancos junto às forças federalistas, causa embaraços diplomáticos muito graves entre o Rio de Janeiro e Montevidéu. Os revolucionários atacam de surpresa as principais cidades da fronteira. A Guerra Civil espalha o terror pelo Rio Grande do Sul. Em 30 meses de conflito, foram mais de 70 combates entre forças militares com características muito diferentes. O Exército, junto com a Brigada Militar, ele detinha um equipamento e um armamento superior tecnologicamente aos maragatos. Essas unidades de corpos provisórios da Guarda Nacional, que eram unidades formadas nos municípios, organizadas pelo pessoal eleitor, alistados, gente alinhada aos partidos, no molde da Guarda Republicana Francesa. Esses corpos foram reforçados por unidades do Exército, de inspiração florianista, e por unidades da 9ª Brigada Militar do Estado. O radicalismo das divergências políticas aumentou a violência dos combates. Bravura e heroísmo não eram mais garantia de vitória. As táticas empregadas pelo Exército eram de pequenas unidades de manobra e fogo. Havia um avanço e uma determinado tipo de circunferência em leque, né, com fogo, deixando o inimigo cercado. Do lado dos rebeldes, interferia muito a cavalaria, até porque a guerra deles era uma guerra de guerrilha. As forças civis
elas evitavam esse tipo de confronto aberto, justamente por não deter o armamento e o equipamento necessário para esse tipo de combate. Essas unidades rebeldes, elas operavam no sistema da junção, do combate rápido, do deslocamento rápido, da dispersão e do reagrupamento. Na guerra de guerrilha, a guerrilha do inimigo e a guerrilha de quem persegue. As táticas, na verdade, elas variavam muito de acordo com os obstáculos que o terreno impunha. As forças legalistas tiveram que se adaptar ao tipo de combate adotado pelos rebeldes. Os historiadores militares, eles se referem à Revolução de 1893 como uma ruptura aos valores e tradições do Exército Farroupilha. O mapa dos combates dessa guerra cobre 3 estados brasileiros. Por onde passou, a Revolução deixou vestígios. Em cada lugar, os relatos sobre o sangue derramado entre irmãos, as degolas, os excessos cometidos revelam as cicatrizes dessa guerra na formação do Rio Grande do Sul. Aqui está meu avô, Nestor de Siqueira Cavalcante, que faleceu na Revolução de 93-95. Ele foi atender um ferido junto com 2 oficiais. E, claro, uma emboscada, como ele diz aqui na carta, uma emboscada de Maragato atingiu mortalmente, porque veio a falecer no dia seguinte. Querida Mariquinhas, ele do próprio punho, hein? Cheguei hoje aqui, recebi tuas cartas, porém ainda não as li, pois cheguei ferido, resultado de uma emboscada dos Maragatos. Já estou cansando, por isso vou terminar. Abraço e beijo nos filhos e aceite um do teu Nestor. Foi a última que botou aqui a minha avó, anotou. Em maio de 1893, a Revolução completava 3 meses. Em busca de armamento e munição, os rebeldes seguem para Alegrete. Quando do recebimento desse armamento, em Quaraí, as forças se deslocam, sendo que aí já são perseguidas pelas 2 divisões legalistas que saem de Uruguaiana. Sob o comando do general Lima, a Divisão do Norte se deslocou em direção do Arroio Menduí. Ali se feriu, no dia 3 de maio, o que seria o principal e o mais importante combate, ou batalha campal, já que participaram as 3 armas, da Revolução de 93. Os federalistas no local somam 6.500 homens, que entram em combate contra 4.000 legalistas. Na Batalha do Ianduí estavam os 2 principais chefes federalistas, como Joca Tavares, Luiz Alves de Oliveira Salgado. E os outros que se tornariam, mais tarde, se destacariam na Revolução, como Gumercindo Saraiva, o seu irmão Aparício Saraiva, Vasco Alves. Pelo lado legalista, nós tínhamos Pinheiro Machado, Francisco Rodrigues Lima, Hipólito Ribeiro. O mapa mostra o posicionamento das tropas nas terras que ainda hoje pertencem à família Trindade. A batalha durou 6 horas. Foram disparados mais de 300 tiros de canhão. Minha avó, nesses casos, contava alguma coisa. Mas contava a respeito da batalha, como é que era, como é que não era, dos feridos que traziam inclusive para cá. Aqui perto tem umas ruínas de um alicerce de um dos hospitais. Morreu muita gente. Simplesmente foram enterrados ali perto do Passo Pinhanduí ali. Ali tinha uma vala comum ali que sepultaram muita gente. Diante da possível chegada de reforços do exército republicano, os federalistas decidiram dispersar. Houve uma notícia de que o general João Teles se deslocava de Livramento com uma outra força legalista. E houve o acordo de que, mesmo vencendo aquela batalha, os federalistas não teriam condições de fazer uma retirada em ordem. No local da Batalha do Ianduí, o passar do tempo foi revelando os vestígios do combate. A Batalha do Ianduí tem essa característica, que ela permanece praticamente intacta. Não foi lavrado, né? As casas ainda são as mesmas. Está como estava ali, viu? Até pode ter muita coisa ali. Desde guri, sempre os mais velhos contavam a respeito do combate, viu?
E aí em 62 que eu comecei a juntar as coisas antigas, sempre tem espora, freio, tem lança, armas, algumas garuchas e outras armas compridas. Se alguém sentou numa pedra ali, essa pedra está lá no lugar, né? Em novembro de 1893, Gumercindo Saraiva entra com sua coluna em Santa Catarina. A revolução segue em direção ao norte. E neste mesmo tempo, a Armada também se revolta contra Floriano Peixoto. Então, a Armada rebelada ataca o Rio de Janeiro e saem de lá e vão para Santa Catarina. As tropas maragatas vão para Santa Catarina e começam as vitórias maragatas fora do estado. Enquanto isso, Joca Tavares marcha com 2.000 homens para Bagé e derrota os republicanos no combate do Rio Negro. Ulha Negra era a pequena estação de Rio Negro nos tempos da Revolução. Um marco identifica o local da vitória dos federalistas. No Rio Negro houve um combate, onde ficaram 300 mortos. Eu contava as histórias do combate aí. Na noite da degola ele fugiu. Prisioneiros, 800. Agora, executados realmente 27. Diz que morreu. Uns dizem que foi 38, outros dizem que foi 300. Na versão dos legalistas, no Rio Negro, teriam sido friamente degolados 300 prisioneiros pelas mãos de um só homem conhecido como Adão Latorre. Adão Latorre pegou uma revolta íntima muito grande. As tropas do Pedroso tinham passado no seu rancho e tinham feito mal à sua família de todas as formas, inclusive abusando das mulheres, das moças, tudo isso aí, estuprando. Então aí é que ele se junta ao Zeca Tavares. Quando chega no combate a Rio Negro, o Adão Latorre queria a vingança pessoal, né? Esta foto foi divulgada como um flagrante de Latorre durante as degolas do Rio Negro. Na verdade, não era Adão Latorre. A lenda das degolas de 300 é uma lenda. Lagoa da Música é uma lenda. O Clarim foi morto na beira da lagoa também, atiraram ele para dentro. Era o corneteiro da tropa. Por isso que tem a lenda que tocava um clarim ali. Os pescadores iam pescar quando era meia-noite. Vinham qualquer um som, uma coisa assim, às vezes fosse um trem passando, mas se era um clarim, deixavam tudo e disparavam. Esta é a única foto conhecida de Adão Latorre na época da Revolução de 1923. Aos 80 anos, Latorre morreu em combate e depois foi degolado. A degola deve ser compreendida dentro de uma certa contextuação. Como é que a unidade dessa iria transportar um grupo grande de prisioneiros ou como é que ia mantê-lo em algum lugar? Então essa degola, que foi praticada pelos dois lados, tem uma justificativa do ponto de vista marcial. Durante o combate do Rio Negro, Bagé já estava cercada por mais de 1.000 homens. Após o combate do Rio Negro, se dá então aqui o cerco de Bagé. Os federalistas cercaram a cidade com aproximadamente 3.000 homens. Grande parte da população, inclusive, abandonou a cidade. Quer dizer, a única força de resistência, a única força legalista foi aquela que se concentrou na Praça da Matriz. O general Joca Tavares, ele faz um verdadeiro cinturão de ferro e fogo e chega quase às orlas da praça, onde o pessoal já estava a essas alturas comendo gato, cachorro. O próprio general Teles oferece o seu cavalo, carneia um cavalo, era a última reserva alimentar. Esse cerco que durou 47 dias, onde morreram 4 oficiais, aproximadamente 30 praças, um número superior a 90 pessoas feridas, e da população civil morreram em torno de 10 a 12 pessoas. Foi uma revolução sangrenta, mas nada se compara ao Boi Preto, por exemplo. No início de 1894, a coluna de Gumercindo Saraiva chega ao Paraná. Os revolucionários travam combates importantes em diversas cidades. A partir do momento que os maragatos recebem a adesão da Armada revoltada, eles tomam o Paraná inteiro. No Rio Grande do Sul, os federalistas enfrentam dificuldades, mas a guerra continua. O pequeno distrito de Boi Preto serve de cenário para um dos episódios mais violentos da Revolução. Isso aconteceu no Capão do Boi Preto, hoje chamado Capão da Mortandade. Foi um ato de vingança da vingança. O coronel Firmino de Paula avança num acampamento e surpreende o pessoal churrasqueando, descansando, apreende todos eles
e depois mandam um telegrama dizendo que não teve prisioneiros. E até contam que um sobrevivente, ele conseguiu escapar da degola porque ele se escondeu no oco de uma árvore e foi muito atacado por formigas. Na verdade foi um combate fajuto, né? Foi fuzilaria e os que se renderam acabaram degolados. Ele amarrou esses homens em cordinhas e ia andando com eles e ia pegando de quanto em quanto um e sendo degolado. E ele impediu que esses homens fossem sepultados. Porque os ossos dessa gente, dos mortos da degola, foram expostos ao relento para os cães e corvos comer. As mulheres, esposas de alguns, foram em busca dos ossos dessa gente. E contam-se que, como morreu muita gente lá, há ossadas e que aparecem imagens, pessoas gritando, mas a questão do sobrenatural é mais uma questão de imaginação. Em junho de 1894, Gumersindo Saraiva retorna ao Rio Grande do Sul com sua coluna. Depois de percorrer 2.500 quilômetros, restam cerca de 1.600 homens debilitados pelos combates. A região aqui, ela teve sempre a presença da divisão de Gumersindo Saraiva. A volta de Gumersindo Saraiva leva o exército revolucionário com 3.200 homens para Passo Fundo. Dividem as forças maragatas que estavam no Paraná em 3 colunas. Cada uma segue por um caminho. E deveriam depois fazer junção em Passo Fundo. Muitas deserções, cavalos morrendo, faltando víveres, perdendo até fardamento. Essa tropa que chega aqui a Passo Fundo, chega seminua. Na manhã do dia 27 de junho, as forças revolucionárias estão nos arredores do povoado do Pulador. Acabam encontrando a Divisão Norte, com mais de 3.500 homens. Durante 5 horas, as duas forças travam o combate mais sangrento dessa guerra. 3 quadrados formados com 1.000 homens cada um, no topo de uma colina. Uma linha de atiradores maragatas no topo de outra colina, atirando com fuzis de repetição. E a precisão desses fuzis era uma coisa incrível. E nesse meio tempo, concorrendo com a tática da infantaria que está atacando os quadrados que estão formados em defesa, nós vemos a cavalaria com lanças. E ela chega num valo, e esse valo é um banhado. E depois ela tem que subir. E ali, metralhadora, canhão, fuzil, né, descarregando em cima. Foi muito sangrenta a batalha aí. Que o dono da fazenda aqui, que depois que terminou o combate, botou os peão puxar os mortos aí. Trabalhou uns 2 dias, depois não conseguiram mais, não puxaram tudo, pessoal. O combate foi aqui nessa coxilha aqui, na frente do Gumersindo, aqui nesta. E daí a força do governo lá onde tem aquele mato eucalipto lá. Projétil se encontra em toda parte, só bem no fundo que não, né? Mas aqui, tudo essas coxilhas. Então, sinal que em toda parte tinha gente, né? Aí então, quando chovia, daí aparecia todos os projéteis, né? Encontrava cápsula inteira também. Né? Isso aqui tudo é projétil que foi encontrado aí nos campos, que foi o resultado da batalha. Né? Mas aqui está apenas uma parte do que foi encontrado já. O combate do Pulador marca o começo do fim da Revolução Federalista. Pouco depois, a morte de Gumersindo Saraiva enfraquece o ideal e a organização dos rebeldes. Em junho de 1895, Joca Tavares aceita negociar um tratado de paz com o governo federal.
Tenho 42 anos e encontrei a morte no meio de uma revolução. Lutei pela terra e pelo poder. Fui um federalista, um maragato. Lutei contra Júlio de Castilhos e contra os republicanos. Janeiro de 1894. A Revolução Federalista completa 11 meses. As tropas rebeldes marcham para o Paraná e cercam a cidade da Lapa. Depois de quase um ano de guerra, federalistas e republicanos não estão dispostos a ceder. A revolução caminha para o objetivo final. 10.000 mortos, mais de 1.000 homens e mulheres degolados. Maragatos, a razão de ter se dado esse nome, era pelo fato de que havia muitos que estavam lutando do lado dos gasparistas, que eram provenientes do Uruguai, e eram uruguaios descendentes de espanhóis, de uma província espanhola chamada Maragateria. Esse apelido Maragato tinha um sentido, uma conotação pejorativa, né? Porque atribuíam a eles as degolas, né? Eles eram considerados facínoras, né? Os sujeitos degoladores e sanguinários e bandidos, né? As tropas do governo do Floriano Peixoto, embora Floriano não fosse simpático ao Júlio de Castilhos, pois o Floriano decidiu fazer as tropas federais dele apoiarem o Júlio de Castilhos. E naquele tempo o exército brasileiro tinha como uniforme a cor vermelha e um cap azul. Então daí o nome Pica-Paus. A Revolução Federalista explode em fevereiro de 1893. De um lado está o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilhos. De outro, o Partido Liberal de Gaspar Martins. Os ânimos esquentam logo depois da proclamação da República. O Partido Liberal, que controlava o Rio Grande há 30 anos, perde as rédeas do governo e os republicanos entram em cena com mudanças definitivas para o Estado. A disputa pela liderança política é o estopim da guerra. Obviamente havia interesses econômicos em torno disso, né? E a preocupação do Júlio de Castilhos para, inclusive, enfrentar o Gaspar Martins, cujo centro de poder era Bagé, e, portanto, os fazendeiros da fronteira, que até então gozavam de muita liberdade. Basta dizer que os fazendeiros da fronteira tinham toda a liberdade para fazer contrabando. A República mexia com o poder dos grandes proprietários da fronteira, que ocupavam tradicionalmente cargos no legislativo, enfim, cargos políticos no Rio Grande do Sul, né? O próprio Silveira Martins é de Bagé, é da fronteira. O conflito muitas vezes resultava na tomada dos bens dos derrotados, na tomada das fazendas, na tomada dos gados, na tomada de propriedades, de modo geral, né? Então, Júlio de Castilhos, para reprimir os fazendeiros da fronteira, o que ele fez? Primeiro, obrigou-os a ter que registrar toda a terra que eles tinham em cartório, tolhidos no privilégio econômico que traz o contrabando. Tolhidos no privilégio econômico que traz a aquisição de terra, eles tinham razões econômicas para ficarem contra o governo Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos governa o Rio Grande do Sul com mãos de ferro. Contra os interesses dos latifundiários, o líder republicano defende a tributação da propriedade fundiária e a diversificação econômica e industrial. Com o apoio do vice-presidente Floriano Peixoto, Castilhos não se intimida. Defende o Estado e a República com homens e armas. Marechal Floriano Peixoto, quando toma o governo da República em 1891, com a renúncia de Deodoro, a República vivia uma fase extremamente instável. O que o Júlio apoiava mesmo era o presidente que tinha sido deposto, o Deodoro da Fonseca. E o Floriano, sabendo dessa fragilidade da República, ficou claramente desconfiado daqueles que aqui no Rio Grande do Sul eram gasparistas ou também chamados federalistas. Porque o Gaspar Martins tinha sido o último líder do Rio Grande do Sul no tempo do Império. E o Gaspar Martins era simpatizante da monarquia. Desconfiado do monarquismo dos gasparistas, o Floriano achou que apoiar o Júlio de Castilhos, que apesar de tudo é um republicano, era um mal menor. Na cidade da Lapa, os rebeldes enfrentam a resistência dos moradores e das tropas republicanas.
São 29 dias de morte e desespero. No final, os federalistas comemoram mais uma conquista. Seguem para Curitiba e depois para Ponta Grossa. Os rebeldes deveriam unir forças para chegar até São Paulo, mas as outras frentes federalistas perdem posições e o exército de Floriano Peixoto avança. Sem alternativas, os federalistas voltam para o Rio Grande do Sul. Quem está no comando é um homem chamado Gumercindo Saraiva. Nascido no Rio Grande e criado nos campos uruguaios, Gumercindo Saraiva revela, ainda cedo, vocações para os negócios e interesse pelas guerrilhas campeiras. Em terras gaúchas, Gumercindo se torna um estancieiro forte, influente e temido. É uma figura imponente esse Gumercindo, é um chefe militar carismático, né? E de grande firmeza. Se diz dele também que ele era uruguaio e não brasileiro. Teria nascido em Santa Vitória, mas morou sempre do outro lado. Falava espanholado, não? E isto vai dar para ele aquela coisa do maragato. Ele era um tipo caudilhesco, assim, um pouco autoritário, arbitrário. E o que ele fez? Não apenas participou de muitos combates e mostrou, sobretudo, estratégia guerrilheira. Ele tinha o hábito de atacar sem aviso e atacar brusca e brutalmente e conseguir sucessos fulminantes, porque ele sabia que os federalistas tinham inferioridade material, inferioridade numérica. Então a única chance era o ataque de surpresa. Então ele foi, de certo modo, um líder guerrilheiro nessa revolução. Pelo lado dos federalistas, o grande líder no sentido de comandante de guerra é estrategista. Este é o Gumercindo. De volta às terras gaúchas, os federalistas têm, de novo, as tropas republicanas à espreita, mais precisamente nas margens do rio Pelotas. Junho de 1894. As tropas de Prestes Guimarães se juntam às tropas de Gumercindo Saraiva. Juntas, as duas colunas se organizam para um novo enfrentamento. São mais de 3.000 homens. João, Inácio, Carlos, Francisco. No dia 27 de junho, próximo a Passo Fundo, acontece um dos encontros mais sangrentos da Revolução. Os dois lados sofrem grandes baixas. Entre mortos e feridos, são mais de 500 homens. Fronteira entre Paraná e São Paulo. Cercados pelas tropas republicanas, os federalistas são obrigados a retornar para o Rio Grande do Sul. É o fim da Grande Marcha. Mas tanto republicanos quanto federalistas não se entregam. Gumercindo Saraiva segue em direção à Cruz Alta. Lá, encontra com a coluna de Dinarte Dornelles. A nova frente tem 4.000 homens. Quando Gumercindo Saraiva e suas tropas chegam na região de Carovi, tinham percorrido ao todo mais de 2.500 quilômetros para mudar os rumos do poder. E é nesse lugar que o fim iria começar. Precisamos marcar posição. Faça o que tem que ser feito. Não podemos ter surpresa. Fogo! Em pouco estarás bem. Sim, mas tenho sede. Me dê água. Água fria. Dourado, que iniciem já a marcha, que Torquato faça a retaguarda e que Aparício tome conta do flanco esquerdo. Então o Ângelo Dourado, que era o médico, constatou imediatamente, no que ele foi recolhido e foi examinado, constatou imediatamente que era um ferimento fatal. O tiro do inimigo oculto atingiu-o em cheio e o matou, na véspera da batalha, em pleno trabalho de reconhecimento de campo. Aquele exército, numa situação de penúria, numa situação muito difícil, perseguido, lutando em extremas dificuldades, a única coisa que mantinha aquele pessoal ainda com algum ânimo era a figura do Gumercindo, que era uma liderança inquestionável, né? Uma liderança carismática muito forte.
Por essa razão era importante fazer crer que ele estivesse dormindo. Mas dormindo não estava, ou dormindo estava para sempre. E ele vai ser depois enterrado em Santiago do Boqueirão. A morte do Gumersindo Saraiva tem uma importância incrível, porque ela é um dos fatores decisivos da derrota final dos federalistas. Sem saber da minha morte, os homens continuaram a marcha até Santiago do Boqueirão. 50 quilômetros em 2 dias. Enfim, enterraram meu corpo no cemitério dos Capuchinhos de Santo Antônio. Foi a última memória da minha imagem. 2.500 quilômetros foi a marcha que ele fez. Ele era perseguido implacavelmente porque ele era justamente esse grande estrategista e ele consegue trazer de volta esse exército que ele leva. Figura típica de caudilho, né? E um ícone, digamos assim, do nosso estancieiro, né? Esse estancieiro misto de proprietário, guerreiro, né? Líder militar e também de patrão equânime, justo e tal, né? Foi um homem que lutou desde Jaguarão até a fronteira de São Paulo. De todos os líderes federalistas, foi aquele que mostrou maior atrevimento, maior mobilidade. Os próprios adversários não acreditavam na morte dele, porque ele já tinha sido dado como morto várias vezes antes e tinha reaparecido. Se comenta, né, que o mito do Gumersindo ficou muito sobre isso. O Gumersindo sem cabeça, caminhando nos porões do Piratini. Fizeram questão de desenterrá-lo e cortar a cabeça dele para trazer a Porto Alegre, para provar, para mostrar para o Júlio de Castilhos, que era o chefe republicano, que ele realmente havia sido morto. Os soldados ficaram muito abalados com a morte do meu irmão. Mas agora é tempo de ira. Não é tempo de tristeza. A morte do Gumersindo vai nos levar adiante. Nós estamos com quase 4.000 homens e precisamos de algum tempo para nos fortalecer. Dentro de alguns dias, nós devemos atravessar o rio Uruguai. Perto de São Borja, num lugar chamado Encruzilhada, as tropas se dividiram. Meu irmão Aparício e Torquato Severo foram para a colônia militar do Alto Uruguai. Dornelles e Prestes Guimarães seguiram para a região missioneira. O peso de quase 2 anos de guerra começava a aparecer. O almirante Saldanha da Gama, sem dúvida, era o melhor nome para me substituir na batalha. Silveira Martins fez a escolha certa. Caráter forte, marinheiro brilhante, Saldanha da Gama foi um dos líderes da revolta da Armada. Junto com ele, vieram centenas de combatentes da Marinha. Era a esperança do triunfo. Paralelamente à Revolução Federalista, rebentou no Rio de Janeiro um levante chamado Levante da Armada. Não foi uma revolta de marinheiros, foi uma revolta de almirantes, uma revolta de oficiais. Por quê? Porque com a República proclamada pelo Exército, a Marinha se sentiu desprestigiada. A Marinha era a única força armada que era prestigiada por Dom Pedro II. A entrada do Saldanha da Gama seria um outro momento e que faz com que muitos dos antigos federalistas saiam da Revolução, porque ele seria um sujeito que era seguramente monarquista, né? Eles achavam que podiam fazer uma aliança. Essa aliança foi costurada por 2 homens, Saldanha da Gama e Gumersindo Saraiva. Os marinheiros do Saldanha da Gama não estavam preparados para nenhuma luta. Entretanto, a força dessa luta podia ser fornecida pelas tropas gaúchas. O almirante reuniu diversos grupos dentro do estado, mobilizando chefes de batalhas anteriores. Por fim, dividiu a nossa frente em 4 corpos. O primeiro foi entregue a Aparício Saraiva, meu irmão. O segundo, ao general Piragi. O terceiro, a Guerreiro Vitória. E o quarto, a Prestes Guimarães. A última grande batalha começou no dia 9 de outubro de 1894. O primeiro a atravessar a fronteira foi Piragi. Depois, em dezembro, foi a vez de Guerreiro Vitória. Suas tropas foram bem-sucedidas em muitos combates nas regiões de Arroio Grande, Cacimbinhas, Piratini e Camaquã. Rio Grande do Sul tinha o maior exército, maior concentração de militares em termos de Brasil, estava no Rio Grande do Sul por causa da fronteira. Então o Rio Grande do Sul era um fator de instabilidade ou de estabilidade. Os militares precisavam aceitar a República. Embora proclamada por militares no Rio de Janeiro, era necessário que
se mantivessem pelo menos quietos esses militares do Sul. O governo central tendia a ver sempre o Rio Grande do Sul, com sua agitação política, com sua politização, de maneira meio desconfiada. Até que ponto eles querem ser uma autoridade demasiadamente autônoma, o que não interessava ao governo central. Então, Júlio de Castilhos era visto sempre com uma espécie de desconfiança. No dia 7 de janeiro de 1895, Saldanha da Gama cruzou o rio Uruguai. Numa estância na fronteira, ele se encontrou com Aparício e outros comandantes. Ali acertaram os últimos passos da Revolução. Aparício invadiu o Rio Grande no final de fevereiro e formou uma nova tropa com Guerreiro Vitória e Prestes Guimarães. Finalmente, em abril, Saldanha da Gama atravessou a fronteira e se instalou na estância da família Osório, entre os rios Quaraí e Quaraí-Mirim. É claro que essa invasão não é como a primeira. Agora os homens já conhecem a morte, já sentiram o gosto do sangue. Não vivem só pela vitória, vivem pela vingança. Nós já poderíamos ter vencido se Floriano Peixoto não tivesse colocado à disposição de Júlio de Castilhos todas as forças do governo. O Saldanha da Gama, ele morre nesse contexto de luta, embora sem ter participado diretamente dessas lutas, mas a verdade é que a morte dele foi um golpe tão grande para aqueles levantes contra a República como tinha sido a morte do próprio Gumercindo Saraiva. Por quê? Porque privou os levantes antirrepublicanos de um líder. E Saldanha da Gama foi, sem dúvida, o maior líder antirrepublicano em nível nacional. Existe um negociador representando Floriano Peixoto e eles vão buscar condições de paz. E essas condições de paz vêm, então, em agosto, meados de agosto de 95, é assinada a paz. Essa paz consolidou a República no Rio Grande do Sul. E Júlio de Castilhos pôde continuar governando com seu estilo de república autoritária. Ele, Júlio de Castilhos, ficaria governando até 1898. Até 3 anos depois que foi feita a paz. Deixaria um sucessor em Borges de Medeiros. Mas as feridas não estavam curadas. Aqueles que eram maragatos, de lenço vermelho no pescoço, continuariam sendo a oposição no Rio Grande do Sul. E os seguidores do Júlio de Castilhos e do Borges de Medeiros, com lenço branco, viriam a ser chamados de chimangos. As armas foram colocadas de lado, mas os espíritos continuavam em guerra e as mentes sonhavam com a próxima revolução. A espera duraria 28 anos. Só em 1923, nós, os federalistas, teríamos mais uma vez o prazer de enfrentar os republicanos com as nossas lâminas. O fim da Revolução Federalista orientou a história gaúcha nas décadas seguintes. A vitória dos republicanos sobre os federalistas representou a transição do poder político das oligarquias dos estancieiros para as mãos da elite industrial. O governo de Júlio de Castilhos controlou as classes operárias, revelando interesse elitista e um programa pró-capitalista de progresso e ordem. E o Estado cresceu. E assim se passaram os anos e o tempo das revoluções chegou ao fim. Mas as rivalidades entre os republicanos e federalistas, pica-paus e maragatos, não terminaram nas linhas da história. Estão na memória e no presente do Rio Grande.